Eu quero falar sobre visão celestial. Não chega a ser um estudo, mas chega a ser um devocional sobre visão celestial. E para este tema eu trouxe no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, o capítulo 3, versículos 3 ao 17. Aonde nós lemos: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, ele foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. De sorte que quando Maria, grávida de Jesus, foi ter com ele, quando ela se encontrou com Maria, Maria sentiu a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, porque Jesus já estava no seu ventre. A unção de Deus já estava ali presente. E agora João Batista, precursor de Jesus, escolhido por Deus, foi aquele que preparou o caminho, as veredas, foi aquele que anunciou aquele que estava vindo. Mas João, ele pregou com tanta graça, com tanta unção de Deus, que as multidões foram ter com ele. Interessante é que João não procurou um lugar movimentado como Jerusalém, Cafarnaum, algum lugar que tivesse aglomerações para que ele chamasse a atenção dessas pessoas. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez. Ele começou a pregar em um deserto. E obviamente a gente entende que deserto, não há ninguém no deserto. Deserto é lugar que poucas pessoas passam por lá, quando em alguma jornada, Judeia para Galileia, e por aí vai. Mas foi exatamente o lugar que João escolheu, um deserto. Eu quero dizer que a escolha de João não foi dele, foi de Deus. Por quê? Porque a visão de João não era uma pequena multidão. A visão de João era uma grande multidão. E se ele procurasse um lugar movimentado, ele não teria como aglomerar esta grande multidão. E ele disse: eu preciso de um espaço muito grande, porque vai ser muita gente que vai vir para conhecer a revelação de Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então ele começa pelo deserto. A diferença, deixa eu dizer outra vez, a diferença não está no lugar em que você está. A diferença está com quem você está. E João sabia que no deserto ele não iria estar só. Ele iria estar com o Espírito Santo. A presença de Deus era viva, era real, era poderosa na sua vida. E certamente, glória a Deus. Ali, ele começou a pregar. E os que passaram por ali, ao ouvir, não tinha como passar de largo. Paravam para ouvir. E ao ouvir as mensagens que João pregava, cada uma daquelas pessoas saía
pelo caminho, nas aldeias, nas vilas, até chegar em Jerusalém, dizendo o que havia ouvido. E alguém perguntava: mas quem é? Disse: eu não sei. Eu só sei que ele é diferente. Veste diferente, fala diferente. Ele é diferente de qualquer pessoa. Glória a Deus. E as pessoas até foram a João para saber quem ele era. Se ele era Elias. Ele disse: não, eu não sou Elias. Quem sou eu? Elias fez em Jerusalém descer fogo no céu. Mas você é algum dos profetas? Disse: não. Disse: e você é o Messias? Ele disse: muito menos. Eu sou apenas, quem você é? Ele diz: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Isso revela o seu caráter, a sua personalidade, a sua humildade. O que é que João estava mostrando? Que ele não era nada, apenas um servo. Mas quem era tudo era Deus. E a sua missão era apenas de anunciar, preparar o caminho para Cristo. E ali as multidões começaram a chegar. Os que tinham sede, os que queriam um milagre, os curiosos, os inimigos, todos chegaram ali para ouvir a João e para avaliar a sua mensagem. Meus amados irmãos, e ele continuava pregando. E a Bíblia nos mostra que Jesus saiu da Galileia e foi até ao Jordão e procurou João e disse a João que ele estava ali para por ele ser batizado. Glória a Deus. Interessante que quando confundiram ele com Jesus, ele disse: não, eu nem sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Mas você está batizando? Sim, eu batizo com águas para aqueles que se arrependeram, mas ele vem após mim e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava dizendo: eu mostro o caminho de vocês se vestirem com vestes de salvação, mas ele vai trazer o revestimento, ele vai revestir vocês do poder do alto, com o Espírito Santo, que são as duas grandes necessidades, uma da humanidade no cômputo geral e a outra da igreja, dos crentes salvos. A primeira é para que o homem se vista, veste de salvação, porque o homem, enquanto ele não nascer de novo, ele está nu espiritualmente. Estar nu espiritualmente, está desprotegido, sem compromisso com Deus, e ele é alvo fácil da carne, do mundo e do diabo. Mas quando ele recebe vestes de salvação, aí ele está protegido por Deus, tem anjos acampados ao seu redor, o seu nome está escrito no livro da vida, e ele recebe a DNA de Deus e se torna filho de Deus. Por isso o sábio Salomão, em Eclesiastes 9:8, diz: em todo o tempo sejam alvo as tuas vestes, e não falte o óleo sobre a tua cabeça, para ser dirigido pelo Espírito Santo. Pois sim, voltemos ao Jordão, para não perder o rumo da visão celestial. E lá vai Jesus para o Jordão, aleluia. E a palavra de Deus nos traz essa gloriosa revelação, glória a Deus, que Jesus, ele foi para a Galileia e para o Jordão, a fim de receber o batismo nas águas pela instrumentalidade de João.
Mas quando João vê Jesus se aproximando, irmãos, ele tem a primeira visão. Glória a Deus. Porque nós precisamos entender sobre visão. Visão celestial. Visão do homem. Visão de Deus. Glória a Deus. E quando Jesus começa a se aproximar, João dá uma olhada para Jesus. Está lá uma grande multidão. E ele vê, ou seja, ele tem uma visão. Qual foi a visão que João teve? Da unção, da graça, a revelação, Deus mostrando a ele que aquele era o seu Messias. E ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo mundo parou. E todos os olhos se voltaram na direção daquele que João estava apresentando, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Até então, todo o povo de Deus, quando pecava, levava um cordeiro, entregava ao sacerdote, e este cordeiro era sacrificado no lugar do transgressor, para que ele não fosse fulminado por Deus. E antes do cordeiro ser imolado, ou quando ele era imolado, era sangrado do pescoço, era tirado o sangue, e o sangue servia para expiação, ou seja, parte desse sangue era colocado no propiciatório, na tampa do propiciatório da arca do concerto, e quando Deus olhava, porque Deus detesta, odeia o pecado, aí Deus via o sangue, e aquele sangue dos animais não perdoava, não purificava, não removia o pecado, ele apenas protegia o pecador. Glória a Deus. Então Deus, quando olhava o sacrifício, e aquela pessoa não era fulminada. Glória a Deus. Moral da história: aquele sangue era vertido do lado de fora do tabernáculo, num lugar chamado pátio ou átrio. Glória a Deus. Depois vinha o lugar santo e depois o santíssimo, aonde estava a arca do concerto, o lugar da manifestação da glória de Deus, e somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, podia entrar naquele lugar, ali. Então quando João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, aquilo ali, irmão, foi como soltasse uma bomba atômica. Todo mundo disse: ele tira o pecado, este é o Cordeiro. Sim, ele é o Cordeiro. Em outras palavras, é esse que vai ser sangrado, que vai ser sacrificado por mim, por nós. É ele mesmo. Glória a Deus. Mas quem estava dizendo isso? João. Por quê? Quem teve a visão não foi o povo. Quem teve a visão foi João. Glória a Deus. Aí o Senhor disse: quando se aproxima, eles não sou digno de que tu me batizes. Ele disse: mas é preciso para se cumprir as escrituras. Ele disse: bom, então nesse caso eu vou te batizar. Mas meus amados irmãos, Jesus fez algo que ninguém tinha feito ainda. Glória a Deus. Que o evangelho que Mateus não registra. Quem registra é Lucas 3:21. Deixa-me ver. Lucas 3:21. Aleluia. Lucas capítulo 3, versículo 21. Isso. Aí São Lucas registra assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus.
E estando ele a orar, o que o Senhor fez diferente de todo mundo, antes de João batizá-lo, ele pediu a João a autoridade para, antes de ser batizado, ele fazer uma oração. E eu quero dizer o valor e a importância que tem a oração. Eu quero dizer o valor e a importância que tem esses irmãos e irmãs nas sextas-feiras reunidos aqui, intercedendo, orando, pedindo por você. Quando eles fazem isso, eles estão dentro de uma visão celestial. Glória a Deus. Então observe que João gritou Cordeiro, mas o povo não era obrigado a acreditar nisto. Eles conheciam sim o sacrifício, eles sabiam sim das promessas, mas Jesus ainda não tinha sido revelado. Mas João estava ali com aquela missão de apresentá-lo a Jesus, de torná-lo conhecido e de conhecê-lo. E para que João pudesse conhecer a Jesus, que não conhecia, ele precisava primeiro de um sinal de Deus do céu. Deus deu o sinal, ele viu o sinal, e por isso ele declarou o Cordeiro de Deus. Aleluia. E agora, Jesus disse: João, permita-me fazer uma oração. E o Senhor fez a oração. Glória a Deus. Jesus orou. Terminando Jesus de orar, o que aconteceu? João pegou Jesus. Era apenas uma oração. Deixa eu dizer outra vez. Era apenas uma oração. Quando você manda o seu pedido, o que é que a gente faz? Ora. E quando a gente ora, é o quê? É apenas uma oração. Mas é apenas uma oração no mundo físico, na ótica humana. Mas e no mundo espiritual? Não é uma oração apenas. É um mover do poder de Deus que mobiliza céus e terra, e anjos e demônios saem da frente. É uma batalha, é uma guerra espiritual. Eu estou dizendo que esse trabalho aqui é sexta-feira, é uma batalha, é uma grande guerra espiritual. Vocês lembram quando Daniel aplicou o seu coração em buscar o Senhor? Ele precisava de Deus uma resposta. Ele disse: eu preciso dessa resposta. E ele orou, ele jejuou. Foram 21 dias de oração e de jejum. Imagine quantas vezes ele foi desestimulado. Sabe de uma coisa? Será que está valendo a pena? Eu acho que eu não vou orar mais não. Quem sabe algum de vocês vai dizer: rapaz, eu não vou não. Vou não sexta-feira. Não vejo nada. Vai ver. Aleluia. Moral da história. No 21º dia. Não foi no 20º. Foi no 21º dia. O anjo chegou. Quando o anjo chegou, chamou ele de homem muito amado de Deus. Eu acredito que Daniel disse: eu amado? Está com 21 dias que eu estou relando aqui, não acontece nada. Como é que esse anjo vem agora dizer que eu sou muito amado? E o anjo disse: sim, porque desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração em buscar a Deus, Deus ouviu e mandou a resposta. Quando ele mandou a resposta? No primeiro dia. No primeiro. E por que chegou só agora? Disse: porque o anjo mensageiro, ele não é de confusão, ele não é de briga. Ele veio só com a mensagem. E quando chegou aqui no espaço celestial, os demônios formaram um bloco e não deixaram ele passar. E como ele não é de briga, ele ficou lá esperando, porque a missão do anjo é cumprida. Ele não volta para dizer não deu certo. Se ele vem, ele sabe que vai dar certo, porque ele sabe que quem está mandando é o dono do mundo. Ele não soube como passar, mas certamente Deus sabe como me fazer passar. Glória a Deus. E por que Deus permitiu, preste atenção, porque Deus permitiu que o anjo fosse impedido de chegar com a resposta no primeiro dia? Porque Deus queria provar a fé de Daniel.
É por isso que muitas vezes demora, porque Deus quer provar a tua fé. Deus quer que você seja persistente. Deus não quer que você desista. Deus não quer que você descreia. Deus quer que você vá em frente. Aleluia. E diz a palavra de Deus que, aleluia, Daniel continuou na oração. Glória a Deus, manda, Senhor, estou esperando, já é o 10º dia, faz alguma coisa. E diz que cada vez que você batalha aqui, a batalha no céu. Aí Deus, no 21º dia, diz: vai tu, Gabriel, pega a tua espada. Glória a Deus. Já pensou? Eu quero que Deus me mostre a espada de Gabriel. Gabriel desceu, irmão. Não ficou nem um demônio, nem um anjo na frente. Quando ele passou a espada, era passando a espada e o mensageiro atrás, com a carta na mão. Quando o último demônio caiu por terra, o mensageiro chegou: você é muito amado, meu filho, você é uma bênção, você é persistente, você não desistiu, você continua acreditando, e quem crê no Senhor não se abala, não se decepciona. Aleluia. Por isso Jesus disse: eu preciso orar. Ele era homem, precisava da oração, de oração. E a Bíblia diz que quando terminou de orar, que João o batizou. Aleluia. Observe que quando, depois da oração, foi levado às águas, quando ele saiu da água, a visão celestial. A visão celestial. A visão celestial sempre vem depois da oração. Depois da oração vem a visão celestial. E o que aconteceu? Abriram-se os céus. Por que os céus se abriram? Porque ele era filho de Deus? Não. Por que os céus se abriram? Porque ele era muito crente? Não, também. Por que os céus se abriram? Porque ele orou. Porque ele orou. Os céus sempre vai se abrir quando nós inclinamos os nossos corações em buscar ao Senhor. Ezequiel capítulo 1, está escrito: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ou seja, no lugar de sofrimento, no lugar de escravidão, no lugar de solidão, Ezequiel orou. E quando ele orou, ele teve visões de Deus. Aleluia. Deixa-me ir para Atos dos Apóstolos. Aleluia. Para que nós possamos entender mais sobre visão. A visão de Cornélio, capítulo 10 de Atos, versículos 1 ao 9. Diz que Cornélio morava em Cesareia. Cornélio fazia parte do governo romano, era um centurião, a corte chamada italiana. Mas Cornélio, ele era um homem, não era crente, mas ele era piedoso. Ele era temente a Deus, e era temente com toda a sua casa. Cornélio dava muitas esmolas, ajudava os necessitados, mas, no versículo 2, que ele era um homem de oração. Eu digo isso aqui,
às vezes, vamos ser bem direto, é uma tapa na cara de muitos crentes que não oram. Esse homem não era crente, mas ele orava a Deus. E o que aconteceu? A Bíblia mostra-nos que este homem teve uma visão, no versículo 3. E naquela visão que ele teve, cerca de 3 horas da tarde, um anjo lhe apareceu, e o anjo se aproximou dele. E Cornélio começou a fixar no anjo os seus olhos, cheio de temor, e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, versículo 4, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Estamos mostrando a visão de um homem que nem conhecia e nem servia a Deus. Ele sabia de ouvir falar, de ouvir dizer, mas ele não conhecia, ou seja, nunca teve uma experiência pessoal com Deus. Mas ele tinha uma grande necessidade. A necessidade daquele homem não era dinheiro, não era financeiro. Ele ganhava muito bem o seu soldo do governo romano. A sua necessidade não era posição social. Ele estava numa alta camada da sociedade. A sua necessidade não era física, não era nenhum tipo de doença. Não, Senhor. A necessidade maior daquele homem, o que ele mais queria, era um encontro com Deus. Era ser salvo. Era ter o presente que Deus estava oferecendo através dos seus mensageiros, que era a vida eterna. E a Bíblia diz que Cornélio fixou os olhos no anjo cheio de temor e quis saber o que estava acontecendo. E o anjo simplesmente disse: foram as tuas orações, elas subiram para a memória diante de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. E o anjo disse: olha, Cornélio, envie mensageiros a Jope, mande chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado à beira-mar na casa de Simão. E foi embora o anjo. E Cornélio prontamente chamou 2 dos seus empregados e um soldado à sua disposição, que era piedoso, e contou toda aquela história. Glória a Deus. Ele compartilhou a sua visão. Glória a Deus. A visão de Cornélio foi compartilhada, que é o que nós estamos sempre fazendo. E a palavra de Deus vai nos mostrar que esses 3 homens, 2 empregados ou criados e um soldado, eles se dirigiram a Jope, mas havia um pequeno problema. Como Pedro iriam recebê-los se havia uma barreira entre ambos? Por quê? Porque os 3 homens eram gentios e Pedro era judeu. Eles não se comunicavam, mas eles estavam sob ordens e eles obedecendo foram. E certamente Pedro não iria recebê-los, mas quem estava fazendo a história era Deus. É Deus quem está no controle da minha história, é Deus que está no controle da tua história. Você não precisa se preocupar com o amanhã, porque basta cada dia o seu mal e o amanhã a Deus pertence. Você confia ao Senhor os teus planos, os teus projetos, e eles serão estabelecidos. Glória a Deus. O salmista diz: quem confia no Senhor não será
abalado. Então, Cornélio conta, eles são enviados, e ao chegar em Jope, foram ao endereço que o anjo disse aonde era, e quando bateram na porta, foi Pedro que veio abrir. E ele abriu. E quando ele abriu, imagine a surpresa. 3 gentios. O que é que um judeu faria? Batia a porta, dizia, está na casa errada. E Deus sabia que ele ia fazer aquilo. E o que foi que Deus fez? Deus permitiu que a comida saísse atrasada. Deus é detalhista. Tem muitas coisas que acontecem errada nas nossas vidas e a gente fica bravo. Fique não, é Deus trabalhando. Se não deu certo, é porque Deus não permitiu, porque Ele está fazendo algo, vai fazer algo acontecer extraordinário. Oh, aleluia. Tem muitas perdas que por ela você já reclamou e ainda reclama, que você não deve reclamar, deve dar graça, devemos agradecer por tudo, porque nós sim pertencemos a Ele. Então Pedro, ao seu almoço atrasado, ele sabe de uma coisa, eu não vou perder tempo, eu vou orar. Subiu ao eirado e dobrou os seus joelhos e foi orar. E quando ele estava orando, ele de Deus teve uma visão, e naquela visão ele viu vários animais, que aos judeus era proibido eles comerem, e ele ouviu uma voz, toma, mate e come. 3 vezes ele ouviu isso, e ele disse, não Senhor, nada impuro, imundo, entra na minha boca. Aí Deus disse para ele na última vez, não torne impuro ou imundo aquilo que eu santifiquei. Quando ele abre a porta, que toma aquele susto com os 3 gentios, que ele ia batendo a porta, aí a voz do Espírito, não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Eles são as aves imundas. Diz, pode entrar meus senhores. O que os trazem aqui? E ele contou a visão de Cornélio. E quando ele contou a visão de Cornélio, eu acredito piamente, vou conjecturar, que na conversa, que crente conversa muito quando senta para comer, glória a Deus, aí Pedro, eu acredito que ele disse assim, sabe por que eu recebi vocês? Cornélio teve uma visão, eu também tive outra visão. E na visão, Deus mandou que eu recebesse vocês, e por isso eu estou aqui, aleluia. E tem mais, vocês vão ficar hospedados aqui nesta casa. Deus quebra barreiras ainda, Deus quebra barreira, Deus corta laço, Deus dá vitória. Eles passaram lá no outro dia, Pedro com os 3 foram à casa de Cornélio. Cornélio teve uma visão celestial, Pedro teve uma visão celestial também, aleluia, e Deus também deu ou mostrou qual era a visão dele. Aleluia, capítulo 10, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele disse, por isso, uma vez chamado vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Pedro perguntou a Cornélio. Uma vez chamado, vim. Cheguei, estou aqui, mas você mandou me chamar para quê? Respondeu-lhe Cornélio. Faze hoje 4 dias que, por volta de 3 horas, estava eu observando em minha casa a hora 9, e eis que se apresentou de mim um anjo, e esse anjo resplandeceu. E esse anjo disse a mim, a tua oração foi ouvida, as esmolas lembradas na presença de Deus. Manda chamar Cornélio. Glória, Pedro, digo. Então Pedro falou dizendo, reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Então qual era a visão de Deus em relação a judeus e gentios? Eu não faço acepção. Para mim é a mesma coisa. Se é feio, se é bonito, se é rico, se é pobre, se tem, se não tem. Não importa para mim. Me buscou, me acha. Pediu, eu ouço, eu atendo, eu resolvo. Aleluia. E agora, para concluir,
sobre a visão celestial. Cornélio, com toda a sua casa, paira para ouvir a mensagem de Pedro. E quando ele termina a sua mensagem, aos olhos fitos de todos, o Espírito desceu sobre todos e todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Agora Jesus ora. Quando Jesus ora, os céus se abrem. E quando o céu se abre, o que acontece? O Espírito, da mesma maneira que desceu na casa de Cornélio, desceu sobre Jesus, com uma pequena diferença. Sobre Jesus, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. Na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sob forma de labaredas de fogo. Porque em Jesus foi como uma pomba. E porque em Cornélio foi como fogo, porque com Jesus ele desceu para dizer que o que estava ali era o Santo do Todo-Poderoso. Pomba fala de santidade, de humildade, aleluia. E meus amados e queridos irmãos, quando o Espírito pousou sobre a cabeça de Jesus, uma voz do céu: quero que todos vocês saibam, este é o meu filho amado, em quem está toda a minha alegria e todo o meu contentamento. Cornélio, na casa de Cornélio. Na casa de Cornélio, irmão, primeiro veio a mensagem. Depois, a mensagem de Deus através de Pedro. E depois veio o Espírito Santo. No Jordão, primeiro veio o Espírito Santo e depois a mensagem. Porque a mensagem do Pai não era para o Filho, era para as pessoas que estavam ali. Jesus não precisava de uma mensagem para reconhecer, porque era do céu que ele estava vindo. Aleluia! Cornélio e a sua família precisava primeiro da mensagem. Para quê? Para que pudesse crer, ter fé, aumentar a fé, e para depois receber. Jesus já tinha fé, não precisava da mensagem para crer, mas o Pai fala para que estavam ao redor pudessem ser sim testemunha que ele era o Filho de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Aleluia. Aonde você estiver, feche os seus olhos. Porque para ter visão, nós não precisamos de olhos materiais abertos. Nós precisamos sim de olhos espirituais abertos. Oh glória. Xandangalá, Hitokoshu Puriamafaz. Pai dos céus, nossa gratidão e louvor pela manhã deste dia, por esta palavra que nos tem concedido, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, invada, Senhor, este lugar. Invada, Senhor, a casa de todos aqueles que estão participando desta live. Deus, tu sabe o que cada um está pedindo. João ali no Jordão batizava, mas ele tinha um pedido, e o pedido de João é: mostra-me, ó Jeová, o Messias. E de repente o Messias aparece. Cornélio estava pedindo: Jeová, mostra-me a tua salvação. E de repente o anjo chega, diz: vai a Jope, porque vai vindilar a mensagem para a tua salvação. Glória a Deus. Pedro agora, com fome, porque o horário já havia passado, tentado pela carne, mas Senhor, com tanta fome, e esta comida, ela não sai, Senhor, não deixa eu ficar irado. Eu estou aqui na casa de Simão apenas visitando, eles têm algo mais importante para você fazer aqui. Aleluia. E lhe deu uma visão. Quando ele chega na casa de Cornélio e começa a pregar, e todo mundo calado só lhe ouvindo, e ele questionando: Senhor, será que esta mensagem está fazendo efeito? E o Espírito diz: espera para ver. E de repente o Espírito cai, todos são salvos, e a glória de Deus enche aquele lugar. E eu pergunto: o que está acontecendo
acontecendo agora na tua casa, o que está acontecendo agora na tua casa, o que está acontecendo na tua família, o que está acontecendo na tua igreja. Estende as mãos, Jeová, dê uma visão a este servo, esta família reunida, e faz coisas grandes acontecer em nome de Jesus. E aonde você estiver, dê o seu like e diga: pastor, eu quero Jesus. Diga: pastor, eu quero voltar para Jesus. Diga: pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E à tarde você volta a conectar com